Uma das grandes novidades na versão 2015 da norma ISO 9001 é o pensamento baseado em risco. Abordaremos este item neste workshop. A ISO 9001 fala em pensamento baseado em risco. O pensamento baseado em risco é essencial para alcançar um sistema de gestão de qualidade. O contexto interno é o ambiente interno da organização na qual ela busca atingir seus objetivos. Ele é influenciado pela cultura organizacional, seus processos, estrutura e estratégia adotada. Ele influencia o modo com que a organização gerencia os seus riscos. O contexto externo se refere ao ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos. É importante para assegurar que os objetivos e as preocupações das partes interessadas externas sejam considerados no desenvolvimento dos critérios de risco. O contexto externo é baseado no contexto de toda a organização, porém, com detalhes específicos sobre requisitos legais e regulatórios, percepção de partes interessadas e outros aspectos dos riscos específicos para o escopo do processo de gestão de riscos. Os passos para tratar os riscos são: primeiro, fazer a identificação dos riscos. Segundo, analisar os riscos que foram identificados. Terceiro, avaliar os riscos. E quarto, tratar os riscos. É necessário que a organização identifique as fontes de riscos, áreas de impactos, eventos, incluindo mudanças nas circunstâncias, e suas causas e consequências potenciais. A finalidade desta etapa é gerar uma lista abrangente de riscos baseada nestes eventos, que possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. É importante identificar os riscos associados, como não perseguir uma oportunidade. A identificação abrangente é crítica, pois um risco que é identificado nesta fase não será incluído em análises posteriores. A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos. A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos e para as decisões sobre a necessidade dos riscos serem tratados e sobre as estratégias e métodos mais adequados de tratamento de riscos. A análise de riscos também pode fornecer uma entrada para a tomada de decisões em que escolhas precisam ser feitas e as opções envolvam diferentes tipos de nível de risco. A avaliação de riscos envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Convém que os fatores que afetem as consequências e a probabilidade sejam identificados. O risco é avaliado determinando-se as consequências e sua probabilidade, e outros atributos do risco. Um evento pode ter várias consequências e pode afetar vários objetivos. Convém que os controles existentes e sua eficácia e eficiência também sejam levados em consideração.
A finalidade da avaliação é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de risco e oportunidades, sobre os quais necessitam de ações e a prioridade para a implementação destas ações. As opções de tratamento de riscos não são necessariamente mutuamente exclusivas ou adequadas em todas as circunstâncias. As opções podem incluir os seguintes aspectos: ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco. Tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade. Remoção de uma fonte de risco. Alteração da probabilidade. Alteração das consequências. Compartilhamento do risco com outra parte ou partes, incluindo contratos e financiamento do risco, e retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada. Agora que já apresentamos a gestão de risco de acordo com a ISO 31000, vamos apresentar a gestão de risco dentro da ISO 9001. A ISO 9001 fala em pensamento baseado em risco. O pensamento baseado em risco é essencial para alcançar um sistema de gestão de qualidade eficaz. O conceito de pensamento baseado no risco tem sido implícito nas edições anteriores desta norma, incluindo, por exemplo, a realização de ações preventivas para eliminar não conformidades potenciais, analisando eventuais não conformidades que ocorrem e tomar medidas para evitar a recorrência que é apropriado para os efeitos dela. Para estar em conformidade com os requisitos da ISO 9001, a organização precisa planejar e implementar ações para enfrentar os riscos e as oportunidades. Dirigindo-se aos riscos e às oportunidades, estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, alcançar melhores resultados e prevenir os efeitos negativos. As oportunidades podem surgir como resultado de uma situação favorável para obter um resultado pretendido, por exemplo, um conjunto de circunstâncias que permitem à organização atrair clientes, desenvolver novos produtos e serviços, reduzir o desperdício ou melhorar a produtividade. Ações para abordar as oportunidades podem também incluir a consideração dos riscos associados. O risco é o efeito de qualquer incerteza, podendo ter efeitos positivos ou negativos. Um desvio positivo, resultante de um risco, pode proporcionar uma oportunidade, mas não efeitos positivos do resultado do risco em oportunidades. O requisito 4.1 da ISO 9001 coloca que a organização deve determinar questões internas e externas aos seus propósitos e direcionamentos estratégicos e que possa afetar a sua capacidade de atender os resultados planejados do seu sistema de gestão da qualidade. Logo, os riscos devem estar associados ao contexto da organização. Em 4.2 da ISO 9001, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, apresenta que a organização deve definir as partes interessadas no sistema de gestão da qualidade e identificar os requisitos destas partes interessadas. Em 4.4 da ISO 9001, temos que a organização deve determinar riscos e oportunidades, de acordo com o requisito 6.1,
e planejamento e implantação das ações apropriadas para abordá-los em cada processo do sistema de gestão da qualidade. A organização determina os riscos e oportunidades que precisam ser trabalhados para garantir que o sistema de gestão da qualidade possa atingir seus resultados planejados, para prevenir ou reduzir efeitos indesejados e para alcançar a melhoria contínua. Além disso, deve planejar ações para enfrentar esses riscos e oportunidades, implementá-las e avaliar a sua eficácia. Vamos ver agora como aplicar tudo isto na prática. Uma metodologia sugerida é a adoção de um procedimento. O modelo de exemplo para procedimento está disponível na plataforma. A metodologia que vamos apresentar é da confecção da matriz SWOT para identificar os riscos e oportunidades. No primeiro quadrante, relacionamos dentro dos aspectos internos da organização quais são seus pontos fortes. No segundo quadrante, ainda nos aspectos internos, relacionamos os pontos fracos. Agora, no terceiro quadrante, relacionamos as oportunidades para a organização referentes aos aspectos externos. Finalmente, relacionamos quais são as ameaças externas ao negócio da organização no quarto quadrante. Esta matriz também está disponível na plataforma. Os aspectos identificados e anotados na matriz SWOT são transcritos para a matriz de avaliação de riscos e oportunidades. Vamos preencher a matriz iniciando com as questões internas. Para a etapa de identificação dos riscos e oportunidades, preenchemos o bloco 1, identificando as partes envolvidas e a existência de requisitos específicos. Em seguida, passamos à análise dos riscos, onde pontuamos a probabilidade que o fato ocorra e, em caso de ocorrência, pontuamos a sua consequência. Isso gera uma nota e uma ação. Caso a ação seja necessária, devemos identificar os fatores que afetam a probabilidade e a consequência, que é a etapa 3, a avaliação dos riscos. Em função da avaliação, vamos tratar ou não o risco, definindo o tratamento a ser dado e a elaboração do plano de ação. Este plano deve ser monitorado. A mesma metodologia que utilizamos para as questões internas deve ser adotado também para as questões externas. Bem, agora é você realizar este trabalho para a sua organização. Bom trabalho e muito obrigado.